Olá pessoal, eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Herói Político. Heróis, onde estão nossos heróis? Por favor, se inscrevam no canal, dê um joinha e acione o sininho de notificação. Hoje nós vamos falar sobre a reação do Edgar Piccoli do Morning Show em entrevistar os criadores do curso Política Fácil. Esse não seria o meu primeiro vídeo, eu estava preparando um outro material, mas ao começar a fazer algumas pesquisas para justamente trazer um conteúdo de qualidade, né? Eis que eu comecei a assistir o Morning Show. Normalmente eu assisto, principalmente por causa do Caio Coppola. Mas eu estava aqui no domingo, fui assistir o Morning Show de sexta-feira. E aí vi que o assunto da entrevista era com esses dois criadores do curso Política Fácil, que é justamente o tema que o meu canal, nosso canal aqui vai tratar, né? Que é sobre educação política. E aí achei interessante e comecei a assistir. Para minha surpresa, ou na verdade para minha não surpresa, Edgar Piccoli sendo Edgar Piccoli. E aí não tem como não comentar. O que é importante destacar aqui? Eu vou soltar o áudio, né? Depois eu vou ver se eu consigo encaixar as imagens também, mas pelo menos o áudio a gente vai poder ouvir o que foi dito nessa entrevista. E muito interessante a entrevista, eu vou deixar na descrição aqui do canal o link para vocês assistirem essa entrevista e depois ir visitar o canal do Paulo e do Henry, tá ok? Então é o seguinte, eu vou soltar o áudio, nós vamos ouvir e depois a gente vai comentar. Vamos lá. Identificamos é o da capacitação, é o da qualificação, ou seja, você pode acreditar e ter a sua crença e defender aquilo que você quiser, mas você precisa saber o que você está falando. Desculpa, eu vou passar a abrir a roda aqui, mas só para tocar nesse ponto aí, mas você não está exigindo que o cidadão tenha um comportamento que deveria ser do agente público que opta por essa vida? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o cidadão sabe o que é certo e o que é errado. Quem roubou, quem não roubou, quem está agindo bem, quem está agindo mal, ele tem essa noção, essa percepção a partir das coisas, obviamente, que ele vai ler e se aprofundar nas matérias jornalísticas e tal. Aí tem uma outra discussão que desdobra aí para o papel da imprensa, que já usamos como hashtag aqui, inclusive no programa, né? Da imprensa, de uma imprensa vigilante, de uma imprensa que é crítica, para usar a frase célebre do Milor, né? Jornalismo que tem que ser oposição, senão é tudo, é um armazém de secos e molhados, lá que ele faz essa brincadeira. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez isso devesse ser exigido, Paulo, para quem faz a opção em ingressar num cargo público, para se transformar num agente público, que deva ter esse conhecimento. Porque para o cidadão, ele quer a condição de poder trabalhar, de poder fazer a atividade dele de forma justa, honesta, não ser onerado em demasia por isso, não ser taxado em demasia por isso. É uma situação alarmante, principalmente porque a gente vê no Congresso, aí tocando numa área de vocês, pessoas absolutamente despreparadas, que se você fizer essa pergunta que você deu como exemplo aqui para ela não vai ter a menor noção também do que é o papel de um Ministério da Justiça. Mas eu acredito demais, Edgar, que a política, ela está no dia a dia da sociedade. Política é a sociedade foi composta politicamente ao longo dos anos. E a sociedade, na nossa avaliação, ela precisa se aprofundar nisso. Eu concordo com você que esses conhecimentos técnicos absolutamente específicos talvez não seja necessário, mas vou te dar um exemplo do que na nossa avaliação é necessário. O cidadão entender como é que é o sistema eleitoral no Brasil. Sim. Ou seja, ele vai lá depositar o seu voto, certo? E ele não sabe a regra do jogo? Então, o voto dele talvez possa estar indo numa outra frente que ele nem imagina. Ele possa estar elegendo pessoas que ele nem imagina depositando voto naquela determinada pessoa. Ele precisa de conhecimento, ele precisa de educação política nesse sentido. E é isso que a gente defende. Bom, aí o Fefito ia entrar, falar um monte de asneira lá. Mas assim, o que é interessante aqui destacar aqui? Que a gente tem que prestar muita atenção na narrativa do cara que é de esquerda e que se defende falando que ele não é hashtag Lula, ele não, mas a esquerda é muito maior do que Lula. Enquanto as pessoas não entender que esquerda é maior do que Lula, Lula sim é o ícone, né, muito popular. Eu votei no Lula.
né? Eu votei no Lula, me arrependi, voltei atrás, né? Agora sim, quem é de esquerda não consegue reconhecer que houve um erro, né? E também não consegue reconhecer as verdades que estão por trás. Mas o que eu quero destacar sobre a fala do Edgar? Ele começa falando, ele fala que o cidadão sabe o que é certo e o que é errado. Tá. Quem rouba, quem não rouba, isso ele vai falando essas coisas aqui. O que é interessante é o seguinte, que ele fala o seguinte, que o cidadão não tem que aprender política. Que tudo que o cidadão vai saber sobre política é o que ele vai ler no jornal, é o que ele vai ver na imprensa. Ou seja, ele está fazendo militância para que você se mantenha ignorante na política e que tudo que você vai saber sobre política seja única e exclusivamente através de um jornal. Consegue perceber? O Edgar falou uma coisa interessante, que eu concordo, que o político hoje, ele deveria ter conhecimento em política para poder ingressar a carreira política, né? Só que daí é o que eu estava falando. Ele diz que o povo não precisa exigir isso do povo, né? Agora sim, o que é interessante é o seguinte, se o povo não sabe o que o político está falando, ele vai cair em qualquer narrativa. Então, quer dizer, o povo precisa saber do que está sendo dito. Tá certo? Então, aqui, deixa eu aqui a minha opinião, escancarar essa questão do Edgar, que ele coloca as coisas, tentando colocar, mas de uma maneira imparcial, mas como o Edgar é completamente parcial. E ele defende a esquerda jornalística, que fique bem claro, né? Ele defende que você, né, assista única e exclusivamente, né, se informe, que ele se diz um cara esclarecido porque ele se informa em revistas, em jornais, na grande mídia. Sendo que a proposta dos camaradas aqui é justamente educar o povo em política, né, para que o povo não caia em narrativa. E ele fica batendo na tecla para que a gente caia na narrativa dele. Então o vídeo, hoje eu queria focar só essa questão mesmo do Edgar, tá? Escancarar isso. E depois a gente faz novos vídeos, talvez até uma continuação disso aqui, porque tem Fefito falando, tem a Paulinha falando, tem o Caio Coppola falando, mas para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou encerrar até aqui, ok? Então não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal, vamos dar o apoio, esse canal aqui tem muito que crescer e eu vou bolar formas da gente interagir melhor, tá ok? Até mais.